Olá, meus lindos. Vamos iniciar nossa segunda aula desta nossa quarta-feira. Nossa segunda aula hoje vai ser sobre medidas de tempo, matemática. Abram seus livros na página 62, nosso livro de matemática. O assunto é difícil? Não, meus queridos. O assunto é apenas atenção, como toda aula de matemática, ou seja, como todas as nossas aulas. O que exigimos é o que? Atenção. Nosso assunto hoje é medidas de tempo. Antigamente as pessoas mediam o tempo pelo sol, mas atualmente nós medimos o tempo pelo relógio. Olha aqui, tia desenhou 2 relógios, certo? Nós temos o relógio analógico. Analógico quer dizer relógio de ponteiro. Mas no início tinha os relógios de ponteiro que a gente dava corda para poder eles funcionarem, porque não existia bateria. Mas hoje nós temos os relógios analógicos de ponteiro, mas com bateria e não mais de corda, certo? Corda é que a gente apertava um botãozinho e dava corda. Hoje não, hoje nós temos relógios analógicos, mas com bateria. E também temos os relógios digital. Olha aqui o relógio digital, que no livro de vocês tem, vocês vão olhar de perto essa imagem e vão saber. A diferença é analógico, relógio de ponteiro, digital, relógio sem ponteiro, só mostrando o número para vocês observarem. Vejam só. Os relógios analógicos e digitais temos 3 ponteiros. Vamos lá. Ponteiro pequeno marca hora. Ponteiro grande marca os minutos. E o ponteiro mais fininho que tem marca os segundos. Ou seja, os relógios analógicos eles contêm 3 ponteiros: hora, minutos e segundos. Uma hora, quanto tempo tem uma hora? 60 minutos. Começamos a contar 60 minutos. Quantos minutos, quantos segundos tem um minuto? 60 segundos. E de um número para o outro, quantos minutos existem? De o 12 para o número 1, por exemplo, é meio-dia para chegar 1h da tarde. Quantos minutos? Aqui, olha, nós temos de 12 para 1, contando minutos, é 5 minutos de um número para outro. Aí você vem, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Chegou no 6, deu 30 minutos, certo? Porque não é 5 de um número para outro. Aí você vai contar, 30, até aqui deu 30. 30 minutos é meia hora. 1h não é 60 minutos, então 30 minutos é meia hora. Aí você continua, mais 5, 10, 15, 20, 25, 30. Mais 30 dá 1h, entenderam, meus lindos? Então veja, 1h, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, certo? Agora, observando o livro de vocês, vocês têm os relógios aí, o analógico e mostrando. Aí nós temos o quê? Veja, nós temos temos estes horários. Aí temos AM, e vai explicar o que significa AM, tá? E o que significa PM. Esse AM e esse PM, ele é utilizado aqui, olha, no relógio digital. Se você observar direitinho, antes da hora, antes do horário, ele pode ter o AM ou o PM. O que significa isso? Significa o seguinte: esse AM, essa 8h pode ser 8h da noite ou pode ser 8h da manhã, certo? Se é da manhã, ou seja, é antes do meio-dia, então é chamado de AM. Se é 8h da noite, ele é chamado de PM, quer dizer, após o meio-dia. Esse M significa meio-dia, certo? Como pode mudar aqui a hora? Pode ser 1h, então você fica sem saber se é 1h da madrugada, 1h da manhã ou 1h da tarde. Aí você observa
esses símbolos aqui. AM antes de meio-dia e PM após meio-dia. Certo, meus queridos? Agora vamos para a página 63, que tia vai explicar uma coisa para vocês. Deixa eu apagar aqui. Página 63 está explicando sobre o seguinte. Até meio-dia você sabe que é 12 horas. Após 12, o que vem? 13. 13 horas significa o quê? 1 hora. 1 hora. Aí continua. 14. 14 significa 2 horas. Ou seja, até aqui você tem que observar o seguinte. 1 hora, não tem S. 13, porque 12 horas é meio-dia. Passou de meio-dia é 1 hora da tarde. 1 hora da tarde se refere a 13 horas. Nós vamos seguindo essa sequência, você lendo no livro, você vai observar, certo? 1 hora é 13 horas, 14 horas é 2 horas, 15 horas são 3 horas, certo, meus lindos? Agora vamos para as atividades. Atividades, páginas 63, 64 e 65. Na página 63 tem o seguinte: leia e escreva a hora dos relógios analógicos. Analógicos são os relógios de ponteiros, certo? Então, a letra A está marcando o quê? Onde está o ponteiro pequeno? Vamos lá? 12. Então, hora você já sabe que é 12 horas. Vamos responder a letra A. 12 horas no primeiro quadradinho. 12 horas. Agora, vamos contar os minutos. Lembram que tia falou de um número para o outro é 5 minutos? Então, vamos lá. Sempre iniciamos contando a partir do 12. Após o 12, antes de chegar ao 1, tem 5, 10, 15, 20. Então, a letra a hora da letra A que você vai colocar dentro dos quadrinhos, o primeiro quadrinho, 12, é meio-dia e 20 minutos. Porque, ou seja, esse horário é o quê? Pós-meio-dia. Se fosse no digital, você seria o quê? PM, após meio-dia. Mas como aqui só pede a hora e os minutos, você vai contar e preencher todos, certo? A página 63 é isso, sobre os relógios analógicos. Vamos para a página 64. Observe o número 2. Muitas pessoas responderam de maneira diferente ao serem perguntadas sobre que horas são. Veja, você vai ler a tirinha, que são essas palavras, quem faz a pergunta e quem dá a resposta, e você vai responder que horas são corretas escrevendo, certo? Número 3 tem o seguinte: observe a cena e escreva se as horas, você vai escrever apenas se elas são AM. Se ela é AM, que é antes do meio-dia, você vai observar a imagem e dizer, por exemplo, o galo cantando, o sol nascendo. Esse horário é antes de meio-dia ou após meio-dia? O galo cantando é o quê? Antes do meio-dia. Então, nesse quadradinho branco, você vai colocar apenas AM, porque o galo está cantando antes do meio-dia, o sol está nascendo, então é antes do meio-dia, ok? Observe as outras imagens e coloque apenas isso, AM ou PM, quer dizer se o que está acontecendo é antes do meio-dia ou após o meio-dia. E pode ter imagem que você coloque as duas juntas. Aí como você vai colocar AM e PM? Então você faz assim, ó, AM e PM, certo? Olha, você separa por um traço. Se tiver imagem que os dois podem ser possível, certo? Quer dizer, ele faz aquilo ali ou acontece aquilo tanto antes de meio-dia como após meio-dia, certo? Esse é o terceiro. Agora vamos para a página 65. Que nós temos o seguinte. 65 é mais tranquila ainda. Olha só. Escreva o horário em que você. Letra A, vai à escola. Ali você vai escrever, quer dizer, se você vai para a escola
Deixa eu te apagar. Se você vai para a escola às 6 horas, você vai colocar só 6 horas. Se você vai para a escola um outro horário, então você vai só escrever a hora e o nome. Certo, meus lindos? O número e o nome. Número 5. Muito bom. Você vai observar sobre os relógios, escrevendo os horários no formato. Não esqueça das siglas PM ou AM. Letra A tá assim. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Letra A tem o quê? No quadradinho preto, na letra A, do quinto da página 65, tem o seguinte: 16 horas é que hora, minha gente? 16 horas e 54. Esse horário, o que é 16 horas? É o que horas? Que horas são 16 horas? 16 horas são o quê? 4 horas e quanto? E 54 minutos. Estamos respondendo a letra A. Só que 4 horas e 16 horas, ela é antes do meio-dia ou após o meio-dia? 16 horas é 4 horas da tarde. Então é o quê? Após meio-dia. Então aqui você vai escrever, responder que horas são e na frente colocar se é após meio-dia ou antes do meio-dia. Entenderam? Vamos para o número 6. Número 6 você vai escrever o quê? O tempo de hora que cada participante usou. Quanto tempo? O número 1 e o número 2 trabalharam quantas horas? 4 horas, 6 horas. Aí você vai escrever o 1 e o primeiro e o segundo, tantas horas. Se tiverem todos iguais os tempos, você faz tudo igual. Por exemplo, está dizendo, olha aqui. O primeiro, ele trabalhou de 6 ao meio-dia. Quantas horas ele trabalhou de 6 até meio-dia? 6 horas. E o segundo turno? Você vai olhar quantas horas cada um deles trabalharam e relacionar. Vamos para o sétimo. O sétimo você vai apenas responder que horas são. Veja, as crianças estudam em uma escola das 7 e passam 4h30. Que horas eles largaram? Se eles começam de 7 horas, 7 mais 4 e mais meia hora. Então, que horas ele saiu? Você vai marcar nos relógios o horário que eles saíram, o horário que terminou as aulas. Certo, meus lindos? Agora é só prestar atenção e responder as questões, certo? Façam com atenção e se tiverem dúvidas, já sabe o que fazer.